Meus amados, mais uma vez estamos aqui estudando a preciosa palavra de Deus que está hoje no livro de Apocalipse 22, versículo 15, que nos diz o seguinte: se você tem a sua Bíblia, você pode nos acompanhar. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos entregar esse testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o primeiro descendente de Davi, e o brilhante estrela da manhã, advertências e bênçãos do final. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra de Deus que nos fala sobre as pessoas que ficarão fora, que já estão julgadas. Nós falamos do julgamento de Deus, que já está determinado. Esse julgamento já foi feito. Então, as pessoas que estão nesse patamar, que eles estão nessa situação, adulterando, sendo feiticeiros, mentirosos, adúlteros, fornicadores, há uma lista. Esses ficarão de fora do reino do céu. Não sou eu que estou julgando, é a palavra de Deus que está dizendo. Ou seja, o julgamento haverá sim no final dos tempos, mas as pessoas que estão enquadradas nesse versículo de Apocalipse 22, versículo 15, já estão condenados. Não há dúvidas disso. Mas ali fala sobre os cães. Se você tem a tua Bíblia, tu pode acompanhar que os cães ao qual se refere o livro de Apocalipse se refere aos pastores gananciosos, que está lá no livro de Isaías 56, do versículo 11 e 12. Você vai ler dos pastores que pregam o falso evangelho. Quando Deus deu o livro de Apocalipse para João, ele estava preso na ilha de Patmos. E lá ele estava impossibilitado de descrever o que havia aparecido para ele em visões. Irmãos, nós temos que estar ciente do que significa a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que significa essa palavra? Nos libertar do quê? Dos nossos pecados, da nossa parte pecaminosa que não quer reconhecer que está errada. Fornicação é sexo entre duas pessoas solteiras que podem casar, mas não casam. Então, o sexo praticado fora do casamento, para Deus, chamado de fornicação. O sexo entre uma pessoa casada e outra solteira é adultério. De dois casados, adultério. Dois casados não com a mesma pessoa, são pessoas casadas com pessoas diferentes. Para Deus, o sexo é permitido dentro do casamento. Fora do casamento é pecado para Deus, sim. O ficar, o estar com alguém por um momento é pecado, sim. E a Bíblia já condena. Ou seja, se você está nessa situação, ainda há tempo de se arrepender e sair dela. Deus não quer que o homem fique só, porque quando Deus criou o homem lá no princípio, ele já disse: não é bom que o homem viva só. Ou seja, Deus não está de acordo com a solidão, nem que a gente fique sozinho. Então Deus está totalmente de acordo com a família, com a união. Mas o que Deus quer é que dentro dessa união haja santidade. Quando nós falamos em santidade, o significado de santidade vem de santo. E Jesus disse: sede santo, porque eu sou santo. Mas Jesus é santo e eu não sou, como assim? Se nós queremos seguir a Jesus, nós temos que seguir a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então não vamos nos enganar com mentiras, com falsos evangelhos que dizem que eu posso fazer tudo e Jesus me perdoa. Esse é o evangelho light que muitas pessoas pregam para que haja números de membros dentro de uma igreja, quando Deus, ele determina que haja santidade.
O que está ligado na terra está ligado no céu. Ou seja, o que significa isso? Eu casei aqui na terra, para Deus eu sou casada. Eu estou solteira na terra, estou praticando imoralidades, para Deus é pecado. Tudo que eu fizer aqui está ligado lá. Ou seja, se eu estiver em pecado, está ligado o meu pecado com Deus. Então, se Jesus volta, que ele voltará num piscar de olhos, em fração de segundos, e eu estiver nessa situação, eu fico. E o fico significa que eu ficarei na mão somente de Satanás. Esse aí é um estudo que nós vamos ver mais adiante. Então vamos entender primeiramente que nós temos que buscar santidade, buscar sair do pecado, porque não adianta eu pregar o evangelho e eu viver uma situação compromisso com a verdade. O casamento é algo para Deus precioso. A família é preciosa para Deus. Deus se preocupou tanto com a família que quando Deus se aborreceu de ter criado o homem, se arrependeu, ele fez com que Noé construísse aquele barco enorme e separasse um animal de cada espécie. Mas ele também se preocupou com a família de Noé. Separou a família de Noé. Ou seja, Deus não chamou apenas um homem, ele chamou Noé e sua família. Deus, quando ele criou Adão, ele criou Eva, para que houvesse a família. Deus sempre esteve preocupado com a família. E assim como nós nos preocupamos com a nossa família. Mas o que nós temos que nos preocupar é em sermos cristãos. O nome cristão vem de Cristo. Se eu sou cristão, eu tenho que viver o evangelho segundo Cristo. Mas há uma diferença muito grande em doutrinas de igreja, que é uma confusão enorme, que as pessoas fazem uma confusão grande sobre isso. O cristão pode ou não pode cortar o cabelo? O cristão deve ou não deve usar saia? O que Deus fala sobre isso é o seguinte: a doutrina que está ligada na tua igreja, ou seja, se a tua igreja determinar que os membros não podem usar uma determinada roupa, e você está lá nesta igreja, membro ligado nessa igreja, e você não está de acordo com aquilo, então o que acontece? Você acaba não obedecendo. E quando você não obedece, você está em rebelião, você está desobedecendo o teu pastor, que é determinado por Deus como sendo responsável pela casa de Deus na terra. Ou seja, está ligado na terra, está ligado no céu. Eu não estou de acordo, o que eu faço então? Você tem que buscar aquilo que te faça feliz. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Ou seja, se para alguns é pecado usar determinada roupa e para outro não é, porque ele, na mente dele, no pensamento dele, aquilo não tem nada de mais. Jesus não é contra as doutrinas. Jesus, ele diz que nós devemos viver obedecendo os nossos pastores, os nossos líderes. Então nós temos que obedecer a doutrina da igreja. Mas é a Bíblia ou a igreja? A igreja é uma coisa, a Bíblia é outra. A palavra de Deus é santidade, a doutrina da igreja é a ordem do sistema. E isso é muito importante nós entendermos. Mas há também a sedução, que é um pecado chamado lascívia, que quando eu uso uma determinada roupa, que essa roupa é bonita, o pecado da lascívia, ele faz com que a mulher ou o homem, a Bíblia ela não fala somente da mulher, mas a mulher ela é mais julgada pelo fato dela ter que ser a submissa. Então, o que a Bíblia diz referente a isso é que se algo me faz alguém pecar, ou seja, eu coloco um vestido que cause sedução, ou que eu coloque uma roupa que faça alguém pecar, ou eu vou caminhar perto de alguém e aquela roupa vai fazer com que o homem ou a mulher vai olhar e se sentir tentada. Então, é um pecado chamado de lascívia, que eu estou cometendo esse pecado usando o meu corpo como objeto de sedução. Aí sim é outro pecado. Então, eu estou induzindo alguém a pecar. Então, se é para isso, por que não pôr um vestido adequado, conforme as mulheres santas se devem se vestir? As mulheres que são chamadas mulheres de Deus. Não provocando sedução,
que isso são roupas que não são adequadas para alguém que está dentro da casa de Deus. Ou seja, a casa de Deus não é um local onde as pessoas vão provocar uma sedução. Isso é no tempo que a pessoa está lá fora, no mundo, não conhece a Jesus. Jesus, nós não precisamos desses argumentos. Nós oramos a Deus e Deus prepara alguém especial para viver conosco, para casar. E aí sim, as solteiras podem ter sim um período que elas se sintam mais jovens com determinadas roupas. Ou até as pessoas com um pouco mais de idade querem pôr uma roupa para se sentir melhor, para se sentir mais jovem. Isso é natural. A moda faz com que a pessoa tenha essa tendência de ir para o lado feminino. E os homens também, algumas calças muito apertadas, roupas que não são adequadas para os servos de Deus. Mas é um pecado ou não? Irmãos, se nós tivéssemos que nos vestir conforme a Bíblia, nós nos vestiríamos como se fossem os árabes, que usavam aquelas turbantes, aquelas roupas, porque essa era a roupa usada por Jesus na época. Então, se Deus permitiu que nós estivéssemos numa igreja, que nós pudéssemos pôr uma roupa um pouco melhor, amém por isso. Mas o que nós temos que entender é que determinadas roupas não são adequadas para nós. E isso, quem convence é o Espírito Santo. É Ele que toca, que nós não vamos nos sentir envergonhados com determinada roupa na casa de Deus. Então já é o trabalhar de Deus em nós. Ou seja, não é uma regra que eu tenha que pôr isso ou usar aquilo. A questão de cortar o cabelo. Eu não costumo cortar meu cabelo, porque meu cabelo foi um cabelo muito difícil de crescer. Eu passei anos pedindo a Deus. Eu não corto meu cabelo, porque eu gosto do meu cabelo comprido. Eu me sinto bem, eu sinto como se ele fosse o meu véu. Realmente, isso está no meu coração. Mas algumas irmãs crescem o cabelo muito. E elas se obrigam a ter que cortar. Outras usam até o cabelo curto. Não é pecado desde que o Espírito Santo não venha requerer de você isso. A Bíblia diz que aquilo que Deus nos pedir, por que não fazer? Nós temos que obedecer ao nosso Deus. Se Deus diz que é honroso a mulher ter cabelo comprido, por que eu vou cortar? Não há lógica, eu sigo a Bíblia. Se a Bíblia diz que não é honroso o homem ter cabelo comprido, por que ele vai ter? Porque não há lógica. Se nós somos cristãos, nós obedecemos a Bíblia. Não é o homem. É o que nos convence é a palavra de Deus. Então, hoje, eu sou muito feliz com o meu cabelo e eu amo porque cresceu. E era uma época que o meu cabelo não crescia. Então, irmãos, nós temos que viver de testemunho. Cada um tem o seu testemunho. E nós temos que viver dentro da palavra de Deus, que é o que edifica a casa de Deus. E é o que faz a nossa vida estar realmente no altar. Neste momento, eu quero deixar essa palavra para vocês meditarem. E se vocês quiserem deixar o seu comentário, eu vou ficar muito feliz por isso. Agradeço a todos que ouviram essa mensagem e continuem assim, crendo que Jesus veio para transformar esse mundo. Jesus, ele veio, ele morreu na cruz para nos salvar. E se você ainda não aceitou Jesus, aceita. Corre para os braços do Senhor. Corre porque é o melhor lugar de estar. Irmãos, nós temos que pregar mais, evangelizar mais, ao invés de sermos mais críticos, porque o mundo jaz no maligno e nós estamos na casa de Deus comendo do maná todos os dias. E eu deixo essa palavra para vocês meditarem, amém, irmãos? Eu agradeço a todos que ouviram essa mensagem e abençoo a todos em nome de Jesus, que Deus venha abençoar o teu dia hoje, que venha ser um dia maravilhoso na presença de Deus. Eu creio na tua vitória, irmãos. Irmão, não duvide do milagre. Há milagres que acontecem a todo momento. E neste momento eu determino um milagre na tua vida. Eu não sei do que tu está precisando. Eu não sei qual é o teu problema. Mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. E eu creio que hoje há milagre na tua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos?